Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Viva Rituale. E aqui vamos continuar com a nossa série Os 8 Remédios Naturais. E hoje vamos estar falando sobre o 7º remédio natural, que é temperança e equilíbrio. Mais uma vez, Flavinha está aqui com a gente para a gente conversar sobre esse tema tão importante, tão interessante. Flavinha, obrigado mais uma vez, seja bem-vinda. Flavinha, o que é temperança? Temperança tá permeando todos os aspectos da nossa vida, né? Ela é extremamente necessária. O termo temperança vem muito de temperar, né? Lembra a palavra temperar? E temperar é colocar na dose certa o sal, o tempero. Se coloca muito sal, vai ficar ruim, a comida fica incomível, intragável. Se coloca pouco, também fica sonsa, né? Não fica legal. Então, é na medida certa. Esse termo temperança, ele vem com esse conceito, na medida certa, com moderação. Combina muito com moderação e equilíbrio, né? Então, quando a gente fala na medida certa, de moderação e equilíbrio, a gente pode colocar tudo na nossa vida dentro desse pacote, né? Tudo precisa ser na medida certa, com equilíbrio, de forma temperante. Perfeito. E o que a Ellen White traz, assim, nos seus escritos, né, sobre temperança, né? O que ela traz pra gente de importante, de incluir, de trazer esse equilíbrio para a vida? Quais são os tópicos ali que ela traz interessantes sobre Como isso? esse tema é um tema muito amplo, os outros, eles ficam mais destacados nos escritos dela relacionados à saúde, né? Mas o termo temperança aparece em todas as coisas que ela escreve. Tanto relacionadas à saúde, quanto relacionadas a conceito de educação, conceito de educação de filhos, conceito de família, serviço cristão, ela tem um livro que tem esse nome. Então, todos os escritos dela falam sobre temperança em algum aspecto da vida. E aí é onde ela vai trazendo esses princípios de temperança. Então, primeira coisa, a temperança precisa estar um pouco em tudo. E eu gosto muito da maneira como ela destaca esse conceito, que ela diz assim: é equilibrar-se, o conceito de temperança, de acordo com o que ela diz, que está na Ciência do Bom Viver, ela diz assim: equilibrar-se entre as coisas boas. E abster-se, abrir mão daquilo que é tóxico e prejudicial. Então, e aí conclui dizendo, porque até o bom em excesso pode ser prejudicial. Então, eu gosto muito disso, porque a gente, quando normalmente pensa em equilíbrio, a gente pensa numa balança, né? É uma imagem muito comum para a palavra equilíbrio e até mesmo temperança. E aí a gente nessa balança coloca um pouquinho de bom e um pouquinho de ruim. Só que na vida real não é bem assim. Às vezes o pouquinho do ruim pesa muito mais do que aquele pouquinho de bom que você colocou. Então não é assim que funcionam as coisas. E aí, quando ela traz esse conceito dizendo equilibre-se entre as coisas boas, porque o bom, se for feito em excesso, também vai te trazer prejuízo. Isso faz muito sentido com o que a gente vê e acredita, porque alimentação saudável é importante, mas é importante também ter equilíbrio. Não dá para ficar comendo, né, só um determinado tipo de vegetal. Você tem que se diversificar. A água é fantástica, ela é importantíssima para a vida. Mas se você tomar em excesso, ela vai te trazer danos, ela vai prejudicar o seu organismo, ela vai prejudicar o funcionamento do seu rim. O sol, todos os remédios naturais, eles entram dentro dessa regra. Da temperança, exatamente. Então, ela trata muito nesse aspecto dos aspectos da vida, ela trata muito do conceito que aparece na MEV, que é o controle de tóxicos. Né, que ela fala assim, abra mão do tabaco, ela cita, rejeite, abstenha-se do álcool, do tabaco, de substâncias nocivas, e aí ela tá falando de coisas tóxicas, de drogas ilícitas também, né, e a gente tem, dentro dos pilares da MEV, a gente tem esse controle de tóxicos que concorda muito com essa proposta, né, esse princípio que ela traz aqui. Perfeito. Ela traz também relacionado à alimentação, né? Aí ela fala da temperança no contexto da alimentação, falando sobre a importância de alimentos simples, que a gente falou no último podcast. Até já fica o convite. Quem não assistiu, quem não ouviu o podcast sobre alimentação, volta, que a gente tem um tema bem legal lá e a gente está trazendo esse assunto. Ela fala sobre a importância na redução do consumo da carne, né? De forma moderada, né? O consumo da carne pode trazer prejuízos, tanto físicos quanto espirituais. Ela diz assim que ele pode comprometer até uma conexão espiritual, o consumo excessivo da carne e outros alimentos que prejudicam a mente, né? Bom,
A ciência concorda, né, Dani? Sem dúvida. A gente sabe que o consumo excessivo de proteína de origem animal, principalmente, não traz tantos benefícios assim para a saúde, né? Para a gente ter uma ideia, né? Um levantamento da Organização Mundial da Saúde aponta que 1,9 bilhões de pessoas estão acima do peso, sendo que dentro destas, 650 milhões são consideradas já obesas. E isso é uma pandemia que nós estamos vivendo de obesidade e sobrepeso. E isso abre portas aí para a gente, para as pessoas desenvolverem outras doenças associadas que prejudicam a qualidade de vida, né? Pressão alta, diabetes, problemas mentais, né? Como ansiedade, depressão, aumento do risco de doenças como Alzheimer, Parkinson, tudo isso relacionado simplesmente ao ganho excessivo de peso. E o consumo moderado de carne, ou o mínimo possível, incluindo mais frutos e vegetais, traz mais saúde alimentar. Sem dúvida. A gente pode pesquisar, as pessoas podem fazer diversos levantamentos aí na ciência. Hoje em dia nós temos várias ferramentas, né, que facilitam esse tipo de pesquisa, né, como a gente estava conversando agora há pouco, né, o Open Evidence, o próprio ChatGPT, que ajuda as pessoas a pesquisar sobre isso. Sim. E ali eles vão estar mostrando que, de acordo com os estudos, não tem nenhuma dieta que traga mais benefícios para a saúde, né? Dieta, quando eu digo, é padrão alimentar, né? Que o padrão alimentar é mais baseado em plantas. Exato. E essas dietas baseadas em carnes e consumo exagerado ou exclusivo, né, de produtos de origem animal não traz nenhum benefício direto para a saúde. Sem falar que reduzir o consumo de carne é bom até para o nosso planeta. Sem dúvida. Porque diminui o efeito estufa, consome muito menos recursos, né? E o discurso que as pessoas sempre, que são muito a favor ao consumo excessivo de carne, trazem não, mas o consumo de vegetais vai aumentar, então vai precisar de uma área maior para agricultura, etc. E a gente sabe que não. Hoje em dia tem várias tecnologias que aumentam a produtividade em menores espaços. Então isso é uma desculpa para poder as pessoas alimentarem o próprio ego e suas próprias verdades, que não são baseadas em ciência. Exato. O Dani, ela fala também sobre a questão do equilíbrio no contexto de trabalho, que é importante que haja o descanso no contexto de trabalho, né? Que as pessoas não trabalhem excessivamente e que haja moderação e equilíbrio. Aí ela diz assim, olha, é um texto que eu acho muito legal, ela diz: o trabalho deve ser combinado com o estudo e o equilíbrio entre trabalho físico e mental deve ser mantido, para que o cérebro não seja sobrecarregado. Perfeito. Então, acho isso muito legal. Não adianta você ficar só sobrecarregando sua mente. Se você tem um trabalho que naturalmente ele vai sobrecarregar mais a sua mente, você precisa de encontrar recursos para ter um desgaste físico, fazer exercício, né? Sim. Então, acho muito legal isso daí. E aí ela cita a importância do descanso, que hoje em dia as pessoas têm pausado cada vez menos, né? Trabalham, e aí quando fazem pausas às vezes com culpa. Eu escuto muito isso, eu tenho falado sobre isso quando eu faço a oficina dos 8 remédios. Dentro do conceito de descanso, as pessoas se sentem às vezes culpadas por parar e descansar. E aí, num contexto de férias, elas falam assim: ah, não, mas se precisar, você pode me ligar. Estou à disposição, tá? O WhatsApp vai estar à disposição. Porque elas se sentem tão culpadas de estarem descansando que elas têm que ficar ali tendo que manter alguma produtividade ou mostrar ali aquela, né, necessidade de importância e tudo mais. Isso é extremamente prejudicial para a saúde. Né? E hoje, quando a gente fala, né, de trabalho, né, ela falava isso há mais 100 anos atrás, e hoje nós temos dois componentes, né? Não só o trabalho, que a gente não se desconecta, e tela. Então são duas coisas que o excesso traz muitos problemas de saúde, né? Hoje a gente tem vários estudos que já mostram, né, que o tempo excessivo de frente para as telas está associado a um risco de obesidade, insônia, depressão, principalmente na população mais jovem. Os jovens estão sofrendo muito com isso. Tem um estudo interessante da Academia Americana de Pediatria que aponta que jovens que passam em média 7 horas por dia na frente de telas estão com níveis, está correlacionado com níveis aumentados de estresse e ansiedade. E hoje a gente vai ver até nas próprias escolas, os jovens estão ali usando telas o tempo inteiro para estudar, para mexer no celular, para jogar e tudo mais, né? Então essa temperança emocional é extremamente importante. Sim. É importante a gente discutir, entender que é preciso ter o tempo de descanso, diminuir o consumo excessivo de tela, usar extremamente quando for necessário, não usar a tela 1 hora antes de dormir para não atrapalhar o sono, né? Entender naqueles momentos que a gente está mais aflito, que está mais nervoso, que o nosso corpo sente, ele dá sinais que está mais estressado.
tentar se desconectar um pouco da tela, fazer alguma atividade física, uma meditação, uma oração, alguma coisa que faça a gente extravasar esse excesso, né, de estresse gerado pela exigência, né, que o mundo hoje está trazendo. É tela para trabalho, tela para estudo diversão. E tela para diversão. É tela o tempo todo, né? Então, realmente é muito complicado tudo isso. Exatamente. E a gente precisa desenvolver essas ferramentas justamente para diminuir o consumo excessivo das telas e também gerenciar o estresse às vezes causado por elas e pelo trabalho. Estava falando hoje na palestra, né, sobre a ciência da felicidade, mostrando alguns estudos interessantes, né, que uma das coisas que a ciência mostra é essa correlação do uso abusivo de tela, né, com a questão do estresse, por vários fatores. Um deles é que a própria tela emite luz azul. Isso acaba atrapalhando, né, os níveis normais de cortisol e melatonina no nosso ciclo de sono e vigília. Então, a gente de fato precisa saber gerenciar isso. E outra coisa também que é interessante é que, se a gente for fazer um paralelo, né, 20, 30 anos atrás, quando a gente saía do trabalho e chegava em casa, o trabalho ficou no trabalho e a gente estava ali em casa. Agora não. Agora o trabalho está dentro do nosso celular 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então é uma dificuldade muito grande as pessoas se desconectarem do trabalho. Né, estarem sempre ali ativas no trabalho. E isso, querendo ou não, pode parecer inofensivo, mas com o tempo isso atrapalha a nossa saúde física e mental. Gera um esgotamento, né? Gera esgotamento. Os índices de burnout, eles estão altíssimos, provavelmente por conta dessa nova maneira de interagir, né, com as telas, dessa coisa excessiva mesmo. Então, a gente precisa encontrar ferramentas. Eu costumo indicar o seguinte: deixa o celular por um tempo. Se começar a sentir muita falta dele, começa a deixar por mais tempo, porque é sinal que você está precisando muito dessa tecnologia, não só para responder coisas do trabalho, mas estou falando para redes sociais ou qualquer outra coisa. Às vezes a gente perde muito tempo com rede social, né? A gente perde muito tempo com coisas que são bem supérfluas e que, de uma certa maneira, elas estão entregando uma dopamina barata, que a gente pode encontrar em outros elementos que são naturais, que são mais saudáveis e que vão trazer o equilíbrio de prazer e alegria para o organismo também, né? Vão fazer o papel do lazer. Então, o lazer não pode estar conectado. Muitas vezes as pessoas trabalham o tempo todo com a tela, estão com o celular no bolso, na mão o tempo todo, e quando chegam em casa, a tela novamente vai ser o seu lazer. Então, a gente precisa ter outras fontes de lazer. Não dá para ficar sendo só essa opção, né? Dentro desse conceito, ela fala muito sobre a temperança no contexto do tempo, o uso moderado do tempo, né? Saber equilibrar o seu tempo. O ativo mais caro do mundo. O mais caro do mundo, tempo. Exatamente. Quanto tempo a gente está dedicando para as coisas da nossa vida, né? O Diego fala muito do que é essencial e o que é importante. Às vezes a gente fica dedicando muito tempo para o que é importante, que é o trabalho e a maneira de, né, se manter. E o que é essencial a gente acaba não dedicando quase nenhum tempo, que seria a família, você mesmo, né? Nosso autocuidado, né? Nossas questões relacionadas aí à saúde física, saúde mental. Então, de que maneira o meu tempo está sendo distribuído? Que atividades eu estou desenvolvendo nesse tempo? Eu tenho sido equilibrada com essas atividades ou eu estou sendo excessiva em algumas questões? A gente precisa ficar se autoavaliando, né? Porque a tendência natural é acabar destemperando. Você percebe isso? Sim. De uma maneira geral, todos temos uma tendência muito grande a sermos destemperados, né? Usando aqui o contrário da palavra temperança. Em vez de sermos ali moderados e equilibrados, a gente tende a ir para os extremos. Então, por isso que essa autoavaliação constante, ela é importante. Sem dúvida. E os 8 remédios naturais, dentro da maneira como Ellen White traz e como eles foram citados, eles estão muito realmente conectados à espiritualidade. Porque quando você fala sobre equilíbrio e moderação, as pessoas me dizem, nossa, esse é o mais difícil. Como conseguir, né? Primeiro de tudo, eu acho que tem que ter consciência, né? Consciência, exatamente. As pessoas precisam ser mais conscientes sobre a sua vida. Exato. Para poder ter controle sobre ela. Exatamente. Tem gestão do seu tempo. Exato. E assim, o que ajuda muito é um fortalecimento espiritual também, né? Porque quando você se fortalece espiritualmente, parece que você consegue ter uma mente mais organizada e ter mais sabedoria para fazer essa gestão. Porque senão a gente realmente fica só ali fazendo as coisas que são mais viciantes e prejudiciais.
E aí tem um ponto que ela fala, ela cita muito sobre desejos e paixões, ter equilíbrio, domínio próprio, ela fala. A importância do domínio próprio, porque a falta do domínio próprio, isso daqui é o texto na íntegra que está no Conselho sobre o Regime Alimentar. Ela diz, a falta de domínio próprio está na base de muitas doenças que afligem a humanidade. Então, ela está relacionando o equilíbrio, a temperança ao domínio próprio. Importante que a gente se autoavalie e tenha essa consciência, como você falou, né? Se conheça, entenda as suas condições, se estão boas ou ruins. Se estando ruins, faça as correções necessárias, faça a conversão que precisa para que a correção aconteça. Desenvolver, né, uma habilidade da gente se conhecer melhor, saber quais são as nossas virtudes e as nossas fraquezas, e trabalhar em cima disso. Porque às vezes a gente fica ali muito focado, eu sou ruim nisso, preciso melhorar isso, esquece as nossas virtudes. E aí, às vezes, desequilibra. Exato. Destempera a vida. Fica tenso também, né? Sim. Tem um estudo que relaciona o quanto que as pessoas que desenvolvem autoconhecimento, elas tendem a ter mais recursos para um estilo de vida saudável. Então, quanto melhor as pessoas se conhecem, mais elas conseguem ter um estilo de vida saudável. Então, essa parte do autoconhecimento, ela é fundamental. Né? E cuidar para a coisa também não ficar pesada, porque se você não conhece suas virtudes, você fica se cobrando o tempo todo. E aí você não vai se valorizar e se recompensar. Perfeito. E o cérebro precisa dessa recompensa, né? Precisa desse elogio. Esse elogio que vem da gente mesmo. Nossa, eu tô de parabéns. Você precisa dizer para você. Em algum momento a gente tem que falar. Eu tô de parabéns porque eu tô conseguindo fazer exercício. Eu tô de parabéns porque, olha, hoje foi legal. Eu me alimentei legal. Entendeu? Então a gente tem que estar sempre fazendo essa nutrição, autonutrição, né? De celebrar cada pequena vitória, né? Cada pequeno passo. É importante. E ser grato. Isso mesmo. Ser grato, exercer a gratidão, né? E celebrar cada pequena conquista, porque às vezes a gente só olha o lado ruim da coisa. Fica com uma tendência para um olhar muito negativo, né? E é difícil, de fato, né? Às vezes encontrar ali o equilíbrio, né? A temperança. Porque só olha o lado ruim, só olha sempre o que está desequilibrado. Mas e o que está equilibrado? Isso vai te ajudar a puxar para o lado mais equilibrado. Se você começa a olhar as coisas boas, as coisas que você tem mais facilidade de fazer, e aos poucos, é aquilo que você estava falando, né? Os 8 remédios, eles são todos conectados. Uma coisa puxa a outra. E, de fato, se um desses pontos estiver muito desequilibrado, tende, às vezes, a desequilibrar todo o resto. Sim, exatamente. Então, é tentar encontrar ali um meio termo para tudo, né? E o que a gente pode trazer de dicas práticas para o pessoal que está em casa nos assistindo e nos ouvindo, de como aplicar essa temperança no dia a dia? Legal. Eu vou já falar essas dicas práticas, mas eu queria antes pensar um pouquinho e conversar com você sobre um conceito de equilíbrio que eu acho que ajuda nessa resposta. Ótimo. Às vezes a gente, quando pensa... Porque equilíbrio é uma coisa muito abstrata, né? Sim. Temperança também é abstrato. Sim. Talvez o que seja equilíbrio para você não é para mim. E para quem está nos ouvindo, o conceito vai ser diferente e assim por diante. Cada um de nós tem uma base, tem uma crença, né? Tem uma cosmovisão. E isso vai fazer com que o conceito de equilíbrio mude de pessoa para pessoa. Mas de uma maneira geral, né? Numa situação assim de uma questão social mesmo, quando a gente vai adjetivar uma pessoa como uma pessoa equilibrada, normalmente a pessoa tem alguns atributos, né? Você fala assim, ai, que pessoa equilibrada. Nossa, queria ser equilibrado como essa pessoa. Às vezes acontece de se falar assim, né? Ou ouvir esse tipo de coisa. E aí, quais seriam os atributos? É a pessoa que nunca se irrita, normalmente, né? Que não desce do salto. A pessoa que sempre fala mais baixo, tem um olhar sereno, ela tende a ficar sempre calma, né? Fala tranquilo e tudo mais. E aí, quando eu encontro e vejo pessoas que têm um temperamento diferente disso, essas pessoas ficam muito angustiadas. E elas falam assim, eu nunca vou ser equilibrada. Porque dentro da cabeça dela, o conceito de equilíbrio está relacionado a essa pessoa tranquila, que fala no mesmo tom, na mesma nota, essa serenidade, um temperamento mais fleumático, que seria, né? Se a gente pode dizer assim, em termos de temperamentos. E aí, a gente está falando de autoconhecimento e a gente choca na questão, e aquele que é colérico? E aquele que é sanguíneo, que tem hora que ele chora demais, tem hora que ele fala mais alto, tem hora, né? Como é que faz com essa pessoa? Essa pessoa não vai ter equilíbrio, ela vai ser sempre destemperada.
Então, primeira coisa, a gente precisa desmistificar esse conceito. Perfeito. Porque se a gente fica com esse conceito em mente, para quem é um pouco mais, tem um temperamento um pouco mais enérgico, a coisa vai ficar muito pesada. Vai ficar muito, né? A pessoa tem necessidade de trabalhar um pouco mais, é o jeito dela, ela é um pouco mais agitada. Quer dizer, ela vai sentir que nunca vai chegar no ideal, aquele ideal conforme ela está imaginando. E aí eu gosto de uma imagem. Quando eu falo sobre isso, eu sempre falo dessa imagem. É a imagem de um traçado de um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma, ele não é uma linha reta. Não. Né? A gente, quando trabalha no hospital, não precisa trabalhar no hospital para saber disso. A hora que você vê no monitor assim, e a linha reta, o que aconteceu com aquele indivíduo? A pessoa faleceu. Faleceu, morreu. Quer dizer, ficou no mesmo tom, na mesma nota, tudo tranquilo, calmo. Parece que está tudo equilibrado na linha reta, né? No entanto, o nosso marcador de vida, ali é nosso registro de que essa pessoa está viva, isso desde o útero, porque quando eu quero saber se um bebezinho que tá para nascer tá bem, a gente faz o cardiotoco. E o cardiotoco é a coisa mais instável que tem. É um monte de risco para baixo e para cima. E aí você vê aquele monte de risco, você fala assim, ok, sua criança tá bem. Parece que não tá, mas tá bem. Não é linha reta. Então, isso traz pra gente uma mensagem que é o seguinte, vida tem movimento. Vida tem alto e baixo. Sim. Vida tem, às vezes, mesmo tom ali, numa onda que fica levemente equilibrada, mas daqui a pouco ela vai lá para cima. Sim. Daqui a pouco ela vai lá para baixo. E eu acho que aceitar essa mensagem que está dentro de nós, né? O coração está batendo aqui, a gente está falando, nosso coração está batendo. Então, tem um tum-tá acontecendo num ritmo, tem ritmo. Essa mensagem está dizendo o seguinte, tem hora que você vai estar muito bem, equilibrado, dentro desse conceito que a gente falou, né? Você vai estar muito tranquilo. Tem hora que você vai estar um pouco mais agitado. Tem fase da vida que você vai estar um pouco mais para baixo. Tem fase que você vai melhorar. E assim a vida vai seguindo. Às vezes nem se trata de fase, às vezes são nuances de um dia que a vida traz questões. Então eu acho muito importante a gente, primeiro, desmistificar esse paradigma de que para ser equilibrado eu preciso ser muito sereno, tranquilo, né? Aquela pessoa assim... Não, isso é um estigma, isso não é um estereótipo conceito. É um estereótipo, Porque exato. tem pessoas que às vezes ela pode apresentar ali, né, aquela serenidade, aquela calma, fala no mesmo tom, mas a gente não sabe o que está se passando na cabeça dela. Exato, exatamente. Às vezes a cabeça dela pode ser uma tempestade de pensamentos incontroláveis. Exato. Então, só que ela às vezes consegue filtrar muito bem e só passa uma visão. É, isso mesmo. Então, isso é de fato um grande viés do que é ser uma pessoa equilibrada. Exato. Sem dúvidas. Então, a primeira dica seria aceite quem você é. Perfeito. Quem é você? Qual é o seu temperamento? Quais são as suas dores, né? As suas dificuldades. Uma pessoa que tem um temperamento mais calmo, ela às vezes ela vai ter mais facilidade de negar determinadas coisas relacionadas à alimentação, eu não sei. Uma pessoa que tem um temperamento mais enérgico, ela vai ter outras. Então, de acordo com quem é você, a resposta dessa pergunta, você vai conseguir entender qual o ponto de equilíbrio para você. Eu acho que um ponto de equilíbrio não é estático. Eu acho, não tenho certeza disso. Um ponto de equilíbrio não é estático, né? Não existe um ideal a ser alcançado. Existe o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Exato. Não é? Que é o que a gente tem falado em vários podcasts aqui. Mário Sérgio Cortella. Exato. Se eu tenho condição de fazer hoje 30% e esse é o que eu posso entregar, ok, faça os seus 30%. Esse vai ser um equilíbrio para você. Agora, se depois você está melhor, você está numa fase melhor da vida, faça o seu melhor. E aí, isso também tira um pouco do peso que tem sobre a vida saudável nos ombros das pessoas. Sim. Não é? Porque as pessoas acham que tem que se abdicar de muita coisa. E elas só pensam no que elas vão perder sendo mais saudáveis. E não sobre o que elas vão ganhar sendo mais saudáveis. Exatamente. E hoje a sociedade tá na moda ser saudável, né, Dani? Tá fácil falar de saúde. Hoje em dia as pessoas estão aceitando melhor e tudo tá divulgando mais. Mas por que as pessoas ainda não fazem o que precisa ser feito? Exato. Se a informação hoje é de fácil acesso, tá aí para todo mundo consumir. Mas por que ainda assim nós temos pessoas doentes?
porque é mais profundo, eu penso que é muito mais profundo muito, do que a gente complexo. mais imagina, né? Tem muitas variáveis, eu acho que não é só pegar, seria muito fácil se fosse só assim, pego, tomo a decisão, a partir de hoje tudo mudou. Tem emoções envolvidas, tem questões de crenças envolvidas, por isso que, de novo, responder a essa pergunta, quem é você, e reconhecer quem é você, tem tudo a ver com saúde física, espiritual, tem tudo a ver com o processo, né? Tem uma outra coisa que é interessante também, quando a gente fala, né, como dicas práticas, né, para você aplicar essa temperança no seu dia a dia, encontrar uma vida mais equilibrada pare, pense e reflita sobre os seus comportamentos. E pensa, vamos supor, uma pessoa que é viciada, e ela mesma, ela reconhece. A pessoa que ela tem um vício, ela reconhece o seu vício. Ela sabe que ela abusa de alguma coisa. E parar e perguntar, falar, eu realmente preciso disso? A pessoa que toma 2, 3 litros de Coca-Cola, 4 litros de Coca-Cola por dia, ela realmente, para ela parar, toda vez que ela for tomar mais Coca-Cola, ela precisa. Eu preciso tomar. Tô tomando pra quê? Tomando pra quê? O que isso vai trazer de bom pra mim? Será que eu tô saciando uma necessidade fisiológica ou apenas um prazer? Ou uma questão emocional. Uma questão emocional, às vezes, né? Na hora de comer demais, de não fazer exercício, ou passar horas e horas na frente de uma televisão. Ou simplesmente parar e ficar parado sem fazer nada. Então a gente precisa se perguntar, eu preciso disso? Ou por que eu preciso disso? Eu gosto do pra quê. Pra que tô fazendo, né? Porque pra quê ele conduz muito a propósito. Relevância. Propósito, Então a gente precisa encontrar, às vezes, um motivo. E para melhorar algo, a gente precisa entender para que aquilo está sendo feito. Porque senão a gente simplesmente ignora e vai acordando, vivendo, a vida vai passando, o tempo vai passando e a gente só está vivendo, só está sobrevivendo. Exatamente. Mais um dia. Mais um dia difícil, uma vida massacrante, uma rotina cinza, uma vida sem sentido. Às vezes a pessoa está se arrastando, né? Exato. E aí, né, nesse contexto, a gente precisa parar, reorganizar, né? Mudar a rota e ter coragem para isso também. Às vezes você está se arrastando, mas você tem medo de sair daquele caminho que está confortável, né? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, mudar um pouco algumas coisas e tudo mais. Bom, eu acho que a primeira coisa seria isso, se conheça. E depois que você se conhece, você identifica quem é você, qual é a sua personalidade, do que você gosta. E aí você vai encontrando nessas respostas os pontos de equilíbrio. Porque quando eu respondo o que eu gosto, então dentro do processo de atividade física, do exercício, eu vou fazer nessa direção, né? Quando a gente fez o pós-rituale, a gente faz no final o teste do força de caráter, né? E aí a gente conecta as forças do indivíduo com o estilo de vida saudável. Por quê? Porque tem tudo a ver. Não adianta eu querer, por exemplo, fazer, sei lá, um surf como esporte. Eu não sei fazer, eu nem gosto muito, acho que desse tipo de esporte. Eu gosto de outro tipo de esporte. Então, eu vou fazer exercício nessa outra linha que me interessa mais, que me traz alegria, que me traz prazer, porque isso tem mais a ver com o meu jeito de ser, tem mais a ver com o meu temperamento, né? Outra coisa, uma pessoa extremamente criativa, né? Tem pessoas que são muito criativas, que não gostam de rotina. Aí você vai pegar e vai impor para essa pessoa que é extremamente criativa uma rotina rígida, todos os dias a mesma coisa, o mesmo exercício, tudo igual, tudo igual. Essa pessoa vai chegar um momento, ela não vai dar conta. Tá monótono para ela. Então, as pessoas que têm essa coisa de serem muito criativas, elas precisam variar. Um dia elas vão caminhar, outro dia elas vão correr, outro dia elas vão fazer um funcional, outro dia elas vão se alimentar de um jeito diferente, vai ser uma comida que vai tocar na questão da criatividade, né? Conhecer, de repente, uma outra cultura por meio da alimentação e assim por diante, porque isso vai trazer prazer. Você tem que conectar o estilo de vida com quem você é e encontrar os pontos de eco, os pontos de prazer. Isso vai ajudar no processo de equilíbrio, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de trazer esses benefícios, né, para dar temperança para o nosso dia a dia, é buscar práticas diárias. E isso envolve, vamos ver o quê? Todos os 8 remédios. Então, praticar atividade física de forma moderada, nem de mais, nem de menos. Né? Buscar uma alimentação mais natural possível. Horário para dormir. Criar ali uma rotina de sono. Gerenciar o tempo de tela é importante. Exato. Né? Encontrar um tempo para descansar de verdade. Tirar um dia, pelo menos, na semana para você fazer aquilo que você gosta, para você descansar, entrar em contato com a natureza, cozinhar, para dar um passeio, se desconectar do mundo virtual.
procurar, às vezes, ajuda de um profissional, eu sempre falo aos meus pacientes que todo mundo deveria fazer terapia. Com certeza. Independente se você tem ou não algum diagnóstico psiquiátrico, né, uma depressão, uma ansiedade, um estresse, um burnout, acho que não importa. Dá vazão, né? A terapia, ela ajuda a gente a tirar, às vezes, um problema que está aqui na nossa cabeça, que às vezes a gente fica andando em círculos e não consegue resolver. Mas a partir do momento que a gente leva isso para a mesa junto com um profissional que ajuda a gente a enxergar uma saída ou uma solução, que às vezes a gente sozinho a gente não consegue, isso ajuda a trazer mais equilíbrio da nossa vida. Com certeza. Conviver com pessoas também que têm, às Parte vezes, sociável é um importantíssimo. processo mais saudável. Porque às vezes você está querendo organizar, ter mais equilíbrio na sua vida, ter um estilo de vida mais saudável, mas no seu entorno, ele não está facilitando isso. Aí Exato. é como se estivesse numa areia movediça. Você quer andar, mas você vai estar só afundando. Então, se relacione com pessoas que queiram as mesmas coisas que você. Que estão na mesma linha, no mesmo propósito. Exatamente. E por fim, acho que também é importante, além de selecionar o meio, né, que você vive, que é importante, também tem a parte da família. É importante, às vezes, algumas famílias que têm alguns conflitos, etc., sentar, conversar, expor as dificuldades, os desejos. Isso ajuda às vezes, ajudar um pouco a alinhar né, as expectativas de cada um, as frustrações de cada um dentro do ambiente familiar, para tornar ele um ambiente mais harmônico possível, né? Exato. Dentro das limitações, dos problemas de cada um. Eu acho que com isso a gente consegue fechar, né, esse nosso tema que a gente está discutindo aqui hoje, a questão da temperança. De formas de a gente encontrar um equilíbrio na nossa vida. E esse equilíbrio, ele tem que ter um equilíbrio que tem que fazer sentido, né, pra gente. Com certeza. Não adianta o outro dizer qual é o seu equilíbrio. Você tem que encontrar o seu equilíbrio. Talvez por isso que muitas vezes as pessoas não mudam, né? Porque elas estão tão acostumadas a chegar nos consultórios e o médico diz o que elas precisam fazer e o que o médico diz não necessariamente ecoa, faz sentido. Não só o médico, né? Qualquer profissional de saúde. Que impõe Exato. uma dieta. Aí para a pessoa não vai fazer tanto sentido. Precisa realmente encontrar eco dentro dela, fazer sentido aquela informação e ela querer encontrar os praquês das mudanças necessárias. Eu acho que é isso, Dani. Olhar para a sua vida de uma maneira geral e ver quais os pontos eu preciso reordenar, né? Quais os pontos eu preciso corrigir. E o conceito é bem claro. Equilibre-se entre as coisas boas. Abra mão daquilo que definitivamente te prejudica. Como você falou, as pessoas sabem aquilo que definitivamente prejudica, né? Então, cada um sabe o seu. Então, abra mão. Perfeito. Porque até o que é bom, se for feito em excesso, também vai prejudicar. Então, tenha moderação em todas as coisas. Nada de mais, nada de menos. Exato. Tudo de forma temperada. Perfeito. E então, para você que está em casa, que terminou de assistir esse nosso episódio junto com a gente, eu lanço um desafio para você. Analise uma área na sua vida que você acha que precisa ter um pouco mais de equilíbrio. Escolha um ponto e faça um desafio de uma semana. Uma semana olhando bem para aquilo, identificando, seja a sua alimentação, seja a atividade física, seja o tempo de tela, estresse no trabalho. Encontre uma possível solução, que na maioria das vezes a gente sabe a solução, a gente só não para prestar atenção sobre ela. E aí aplique isso durante uma semana e veja qual o impacto isso vai ter na sua vida, na sua saúde, na sua percepção de bem-estar. Se isso fizer sentido, isso pode fazer parte da sua vida. Eu agradeço você que chegou até aqui, obrigado por assistir esse episódio, por estar aqui com a gente até o final. Se você acha que esse tema é um tema relevante para alguém, compartilha esse vídeo, deixa o seu like se esse conteúdo for relevante para você e se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para você receber um aviso de toda vez que um novo episódio, um novo vídeo nosso entrar no ar. Obrigado mais uma vez, saúde e paz. Nos vemos no último episódio semana que vem sobre espiritualidade. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.